compostagem é uma forma de transformação de matéria orgânica que já é realizada há muitos séculos no planeta. É óbvio que essas compostagens que são feitas desde a antiguidade, elas na verdade não têm um estudo sobre como realizá-la, qual é a forma mais correta, mais eficiente de se produzir esse composto, que depois vai ser usado em hortas, em outras plantações. Há um tempo para cá, a sociedade começou a se preocupar com uma coisa muito séria: a quantidade de resíduo orgânico que é depositado nos aterros, nos lixões das cidades. Nós, em nossas casas, produzimos muito matéria orgânica. O Brasil é considerado um dos países que mais produz, entre aspas, lixo, que não é lixo, mas que acaba afetando também, né, a disposição desse material em aterros sanitários. O custo é muito alto, não só para a prefeitura, mas para os próprios aterros. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Uniara uma empresa, uma microempresa chamada Minhocaria. E a Lara é a representante que vai conversar um pouquinho sobre esse tema cada vez mais importante e que precisa ser lembrado pelas pessoas. Será que aquilo que nós jogamos fora realmente é algo que é descartável e que não tem mais utilidade? Como poder alimentar com nutrientes as plantas nas hortas, por exemplo, se você tem que comprar adubo químico, que a gente sabe que é muito mais ruim e pode causar danos não só às plantas, mas à nossa saúde. Queria agradecer primeiramente a sua presença, né, e o Alex, que está ali atrás também, né, ouvindo um pouco a nossa conversa. Como que surgiu essa ideia a princípio, Lara? A princípio, eu comecei a trabalhar com compostagem em 2014, que eu sou de São Paulo, né? Moro atualmente aqui em Araraquara, mas eu sou de São Paulo, e eu participei do projeto Composta São Paulo, da Prefeitura do Haddad, junto com o pessoal do Morada da Floresta que organizou. E aí eu ganhei uma composteira de 60 litros, né? E aí eu comecei a trabalhar com a compostagem, e na época eu não tinha tanta planta, então acabava sobrando adubo, biofertilizante, ia doando para os amigos, para a família. Aí conheci o Alex, ele começou a ficar, que ele tem bastante planta na casa dele, aí ele começou a ficar com os adubos, começamos a fazer junto, e aí foi surgindo a ideia, falou, olha, vamos trabalhar com isso. Eu sou bióloga por formação, então já tinha essa coisa da sustentabilidade arraigada, e precisava, e comecei com a compostagem a ver um jeito de trabalhar melhor isso. E como conscientizar as pessoas da necessidade de você dar um destino correto ao resíduo orgânico, e até a princípio, né, produzir menos resíduo? Isso é difícil, né? Aquela velha política dos 3 R's que já viraram 5, né? De reduzir, reutilizar, reciclar. Tem que dar consciência ecológica, né, para as pessoas. Mostrar que cada vez mais, do ponto de vista do mundo, não tem jogar fora. Então, tipo, você joga fora da sua casa, mas você não está jogando fora do mundo. Então, você precisa trabalhar com esse resíduo de alguma forma. E mais metade, 54%, mais da metade até, do resíduo produzido é resíduo orgânico, que você poderia compostar e com isso você tirar metade do lixo que você joga no aterro, você duplica o tempo de vida dele, né? Então são coisas que você tem que mostrar os dados mesmo para tentar ver se afeta a pessoa. E além de você reduzir e aumentar o tempo de vida, você reduz o custo de mandar para um aterro um material que na verdade não haveria necessidade de ser aterro. Sim. E se ainda, né, a gente tivesse uma utilidade do gás que é produzido lá no aterro, a gente poderia até falar, né, que olha, não, está tendo uma finalidade e tal, o metano de lá é utilizado. Mas isso também no Brasil não é feito, né? Não, também não. A maioria dos aterros, na verdade, eles só mudaram de nome porque saiu a lei de resíduos sólidos, né? Então não podia mais ser lixão, virou aterro, mas aquela parte de fazer... não deixar o líquido percolar, né, ter a captação, a impermeabilização do solo, muitos aterros não tem, tipo, só mudou o nome e ficou ali. Então, é difícil lidar com isso. Eu vejo da seguinte forma, mudou a lei, mas a responsabilidade foi jogada toda para a prefeitura. Sim. E o outro lado, que é o financeiro, não é dado, né? E a gente sabe que produzir um bom aterro, né, com todas as qualidades, retirar o chorume, né, usar esse gás, é caro. Sim. Né? E então as prefeituras elas têm um dever, mas também não têm uma
contrapartida financeira. E em termos de moradores, né, vocês estavam comentando com a gente que num bairro da cidade vocês estão atuando junto com os moradores, né, num projeto de horta comunitária que acaba utilizando também esse próprio adubo, né? Sim. Poderia contar um pouquinho dessa história, que é muito interessante? Claro, claro. Essa horta que a gente trabalha é a horta comunitária da Zona Norte, no bairro do Vale Verde. Ela é um projeto que já acontece não só com a compostagem, então todo final de semana tem atividade lá. Ela é uma horta comunitária mesmo, porque quem rega são os próprios moradores que vão todo dia, regam a horta, ajudam. De sábado e domingo é que vai mais pessoas, né? Então de sábado geralmente tem o pessoal do maracatu, que ensina as crianças a tocarem, leva os instrumentos. Aí uma vez por mês tem o pessoal da Ruleiru, que é o circo, que leva também as coisas para as crianças fazerem, aprenderem a mexer com os malabares e com outras coisas de circo. Tem o pessoal da capoeira, então tem várias atividades que consegue levar. A semana passada foi o pessoal da Odonto, que para fazer ver com as crianças essa parte também. Então a gente consegue várias atividades assim. E a nossa parte lá nessa horta foi criar uma leira, né, para fazer a compostagem do lixo e distribuir baldinhos, esses baldinhos de 4 quilos a gente distribuiu para as crianças. E aí elas trazem, recolhem o lixo orgânico da casa e aí de domingo elas vão lá e levam pra gente. E de domingo também serve café da manhã lá, então sempre tem fruta, pão, e aí a gente aproveita quando acaba o café, aí a gente vai para a composteira, abre com eles para mostrar, eles jogam, vira o baldinho deles lá, e aí a gente fecha e vão lavar o baldinho para trazer de novo na próxima semana. Então esse é um projeto legal. E eles começam a levar para casa esse baldinho, né, para produzir os restos e trazer. E esse adubo volta para a casa deles também ou, na verdade, só fica ali na horta comunitária? Então, a ideia é que a gente começou há pouco tempo, acho que vai fazer uns 2 meses que está montada a composteira lá. Então, a gente ainda não produziu o adubo de fato. Mas a ideia é, se tiver o suficiente, usar na horta, né, para não ter que também comprar para a horta, usar ali e se sobrar, deixar eles levarem um saquinho para quem tiver. Porque muitas vezes eles levam também mudinha, né? Às vezes a gente, vamos plantar aqui, aí eles plantam, mas acaba sobrando e leva para plantar em casa. Então seria legal também, se sobrar, a gente dá uma parcela para eles. Você falou no começo, quando você estava em São Paulo, que você ganhou uma composteira. Sim. Poderia comentar para o nosso telespectador o que é uma composteira? Porque a gente da área de biologia, área de recursos, fala isso, eu já tenho a ideia do que é. O que é, para quem serve e qual é o processo? Tá. Uma composteira, geralmente, essas composteiras vermicompostagem que a gente chama, né? Porque a gente trabalha com as minhocas. Certo. As minhocas indicadas para compostagem são as minhocas vermelhas da Califórnia, ou as californianas, o pessoal chama, né? Que é a Eusenia andrae, a espécie. Elas são as mais indicadas porque elas conseguem comer 50% do peso delas por dia. Nossa. E elas só usam cerca de 3% para o metabolismo delas. Então, de 60% a 70% acaba virando humus no processo. A composteira em si, essas composteiras domésticas, de caixa ou de balde, a nossa que a gente comercializa é de balde, porque a ideia era baratear um pouco o custo, porque essas caixas são muito caras. Então, para você fazer uma composteira, por exemplo, de 60 litros, que foi a que eu ganhei, você vai gastar uns R$300 ali, só de material, Perfeito. Porque essas caixas são muito caras. E a ideia do balde é reciclar, então a gente usa balde de margarina, que a gente pega das indústrias, e customiza ele, né? Então, geralmente, o processo de compostagem ele é feito em 3 caixas ou 3 baldes. O balde de baixo, ele é um balde que tem só uma torneirinha, que ele vai coletar esse churume, que aqui a gente usa biofertilizante, a palavra, né, para ficar mais bonitinho, que churume tem aquela conotação negativa, de coisa fedida, então a gente usa biofertilizante, porque vai ser um adubo também super concentrado, você vai diluir em 1:10 para utilizar, então rende bastante aquilo. Então o balde de baixo é só o balde coletor, e a gente tem 2 baldes de cima, né, o do meio e de cima, que são os baldes digestores que a gente chama, que é onde as minhocas vão transitar e é onde você vai colocar os restos de alimento. Isso vai funcionar como? Você vai colocar, o nosso kit vem esses 3 baldes, vem um baldinho de pia tampado, que foi o que a gente deu para as crianças desse tamanho, que é um baldinho de 4 quilos, para você deixar na pia e ir jogando resíduo. A hora que enche, vai lá e joga no balde, para facilitar o processo. Senão, toda hora, comer uma banana, vai lá, abre o balde, tampa com serragem, então vai o baldinho de pia para facilitar. Aí vem um pacotinho de humus que você coloca no balde do meio, só para fazer uma cama, assim, para as minhocas mesmo. Caso você coloque alguma coisa no balde de cima que elas não gostaram, elas têm como fugir pro de baixo. Porque esses 2 baldes são furados, tá? Os 2 têm furos para as minhocas poderem transitar. E aí no balde de cima você vai colocar uma camada com as minhocas já. Vem um pacotinho com 100 minhocas, é o que a gente distribui no balde, 100 minhocas californianas.
E aí você vai começar a colocar o resíduo no balde de cima. Então você coloca o resíduo orgânico e sempre cobrir com uma matéria seca. Essa é a parte essencial do processo, para não dar bicho, para não dar cheiro, para você ter uma decomposição aeróbica ali, né, com a entrada de oxigênio. Porque o que deixa cheiro ruim é você não ter o oxigênio no processo. Então você sempre tem que cobrir com serragem, e a gente sempre lembra que não é aquele pó de serra, porque o pó só ajuda a compactar mais, é aquela serragem da plana, né, que é uma serragem grossa. Ou a serragem, ou folha de árvore, se estiver em casa, folha seca, poda de grama, cobrir com aquela matéria vegetal seca. A hora que você enche o balde de cima, você passa ele para o do meio e sobe o outro. Você só inverte. Você só troca as posições. E aí começa a encher o que está em cima de novo. A hora que encheu, a gente fala para levar ali mais ou menos de 30 a 45 dias, porque é o tempo que o de baixo vai compostar. Então, quando você estiver ali, depois de uns 45 dias, você encheu o balde de cima, precisa trocar, você já pode tirar o humus do meio. Tá? É claro que esse processo vai depender do tipo de comida que você jogar. Se jogar a semente ou aquela penquinha da banana, vai demorar mais tempo, mas geralmente é isso. Uns 45 dias você consegue tirar o humus do balde de baixo. E qual é o volume que se chega a produzir num tipo de composteira como essa? As nossas composteiras são de 15 quilos, né? Os baldes são de 15 litros. Esse volume vai ser cerca de 8 litros ali para você tirar, porque ele dá uma baixada, né? Porque é muita água, né, que tem nos alimentos. Então ele dá uma murchada, diminui, ele vai ficar uns 2/3 do volume do balde para você tirar de humus. Você também comentou comigo no início que a atividade de vocês, ela quer uma expansão maior para a cidade, que na verdade vocês têm uma meta que é tentar produzir adubo com a maior quantidade de resíduo que a cidade produz. Sim. Que com mais de 200 mil habitantes é bastante. Como chegar a essas pessoas? Qual que é a meta de vocês? Então, a gente tem algumas, assim. O que a gente faz de pequenininho, assim, como eu estava te falando, é essa associação, que a pessoa pode se associar a gente. Nós distribuímos um balde grande ou um pequeno, dependendo da demanda de lixo da pessoa. E aí toda semana a gente troca, leva um balde limpo, pega o balde com resíduo da pessoa. No final do mês ela ganha um brinde ecológico. Perfeito. E isso em troca de uma mensalidade que ela paga pra gente, tá? A gente tem as feiras que a gente faz na cidade. Geralmente toda terça eu estou na Feira da Uniara, de orgânicos. E tem as feiras de final de semana também da cidade. Geralmente as feiras culturais a gente vai. E leva os produtos, leva a composteira para o pessoal conhecer. E recentemente a gente mandou o edital junto com a prefeitura, né? Que aí esse seria já uma forma mais rápida de acontecer. Um edital de compostagem que estava aberto, a gente escreveu junto com a prefeitura, com o pessoal da agricultura, escrevemos para ter essa coleta de resíduos na cidade de Araraquara, né? De resíduo orgânico, assim, ter essa coleta voltada para isso. Certo. O tempo é curto, a gente sabe que teria muita coisa interessante para ser falada, mas para o ano que vem a gente consegue daí trazer, né? Se vocês conseguirem trazer o equipamento, até ajudaria bastante para o nosso telespectador entender. Se alguém tiver uma curiosidade, quiser entrar em contato com você, como fazer? A gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, @minhocaria, e tem o nosso site também, que é www.minhocaria.com. Aí pode entrar lá, vai ter o endereço, tem os telefones, se quiser um contato mais próximo, tem o WhatsApp, tem tudo. Tá, Lara, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês virem aqui e a gente está aberto aí para novos programas, né, para poder daí divulgar mais ainda uma ação que é uma ação fundamental, né, para a qualidade de vida da cidade e das pessoas. Tá, obrigado, certo. Viu? Obrigado, Davi. Nós entrevistamos aqui a bióloga Lara, que trabalha com compostagem, mas de uma forma mais organizada, eficiente e, vamos dizer assim, tecnológica, porque daí você utiliza os recursos da própria natureza para transformar a matéria orgânica que nós produzimos em casa e esse material ser possível utilizá-lo como adubo orgânico. Muito melhor do que a adubação química, que a gente sabe que causa sérios danos, não só às plantas, mas também à nossa saúde.